Olá, eu vou falar sobre o trabalho magneto-ótica de ferrofluidos, envolvendo estudantes através da praxis. Esse trabalho vai ser apresentado na ETOP 2025 em Glasgow, na Escócia. Bom, a primeira parte desse trabalho, na introdução, nós discutimos o nosso trabalho como professores na Universidade de São Paulo e que nós temos como parte do nosso trabalho ensino e pesquisa. Nós fomos convidados para trabalhar com esse material de ferrofluidos e ótica, magnetótica de ferrofluidos pelo pessoal da Ferrocel. Já era uma área que a gente tinha alguma experiência, principalmente a professora Adriana, e nós damos aulas principalmente para estudantes que não são físicos, que são professores de ciências da natureza, alunos de gestão ambiental. E a nossa questão é como que nós vamos motivá-los a estudar esse tipo de assunto, que é um assunto bem sofisticado, um assunto que envolve conceitos bem complexos. E a gente procura fazer isso através dessa ideia da praxis do pesquisador Paulo Freire, do pedagogo, do educador Paulo Freire, em que ele tem uma proposta de ensino que envolve principalmente teoria e a ação. Ação no sentido de aplicação prática, ação no sentido de envolver a pessoa com a vida dela, com o assunto que está sendo estudado. Nós estamos fazendo um trabalho a partir do zero, tivemos que escrever um livro básico de Ferrocel. A gente escreveu esse livro a pedido do pessoal da Ferrocel, Tim Vanderelli. E por quê? Porque é um assunto relativamente novo e complexo e a gente tem que dizer o que motiva a gente a trabalhar com isso. Nesse livro a gente discute o que pode ser visto, né? Nessa coisa da praxis, da teoria e da ação. Você precisa visualizar as coisas, então a gente explica como que a gente tem a formação de padrões, a gente desenvolve algumas demonstrações e experimentos. Aí nesse livro a gente tem uma parte de desafios e questões para a pessoa internalizar o que ela está aprendendo ali, e temos também alguns aspectos avançados. Aí já a parte matemática é mais pesada, a parte conceitual também, e a gente conclui o nosso livro. Depois a gente entra nesse trabalho que a gente está apresentando aqui. A gente discute como conectar a física e a matemática usando a magneto-ótica. Para poder desenvolver essa parte do trabalho, a gente teve que publicar artigos sobre alguns aspectos físicos desse sistema no contexto de espalhamento de luz em ferrofluidos submetidos a campos magnéticos. Então, a gente usa esse trabalho de pesquisa científica para embasar o material de ensino. Então, não é uma pesquisa em ensino, mas é uma pesquisa da física que envolve esse fenômeno. A gente traz os conceitos da física para uma forma mais acessível nos fenômenos que a gente está visualizando. E para você poder ter essa praxis do Paulo Freire entre teoria e ação, como se trata de um trabalho de ótica, nós procuramos fazer muita visualização desse material e desenvolver a parte matemática. E um aspecto interessante que tem nesse sistema é a polarização da luz.
E quando a gente fala em polarização da luz, aí nós vamos parar em vetores de Stokes, em matrizes de Miller. A gente começa a trabalhar com aspectos matemáticos mais intensos e a gente desenvolveu esse aspecto do nosso trabalho. Ainda estamos desenvolvendo muito disso através dos artigos que nós publicamos. Tem um aspecto interessante que eu gostaria de destacar, é a ideia de orociclos luminosos, né? Esses orociclos luminosos, de forma bem resumida, são halos luminosos que surgem, e a gente relacionou esses padrões, esses halos luminosos, com um aspecto, um conceito interessante da topologia chamado orociclo. Aqui a gente tem conceitos de ótica geométrica, que é uma coisa muito ensinada, é uma coisa que eu acho que a gente tem até uma hiperutilização no ensino, que é concentração de ensinar a propriedade de ótica, lente, espelho. Muitos consideram que só isso é ótimo, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, lá aqui no Brasil. E essa coisa de orociclo envolve tanto a ótica geométrica quanto a ótica física. Ela estaria na fronteira entre esses dois assuntos, e nós usamos a teoria geométrica de difração de um cientista americano, de um físico americano chamado Joseph Keller, para abordar esse tipo de coisa. E é uma teoria que estuda a luz tanto sob o aspecto de raio, da luz comportando como um raio geométrico, e a luz comportando como uma onda. E essa teoria geométrica de difração tem aspectos em que aparecem as duas coisas, emergem propriedades novas através da soma da ótica geométrica e da ótica física. Isso deixa muita gente, inclusive gente experiente da área de ótica, confusa, porque vê e pessoas que não são de ótica também, elas veem coisas assim, quase transcendentais, mas basicamente a emergência de propriedades conjuntas entre ótica geométrica e ótica física. Então, nesse trabalho, a ideia é aplicar esses conceitos de praxis do Paulo Freire, só reforçando essas ideias do Paulo Freire, ele procura embasar num aspecto revolucionário. Para ele, a educação precisa... O Paulo Freire sempre coloca aqui, a educação ela tem que ser utilizada para fazer com que a gente se integre mais ao mundo, que faça o mundo ficar melhor. Ele tem muito essa componente ideológica muito forte. Mas tem muitos aspectos interessantes nessa visão que ele tem, e a gente está aplicando esses conceitos no ensino de magneto-ótica aqui nesse nosso trabalho. Aí nós temos algumas referências, eu coloquei aqui 7 referências, né? A primeira é sobre o trabalho do Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido. Depois vem o nosso livro, que a gente escreveu para tentar facilitar o diálogo entre a maioria das pessoas. O livro é um livro de acesso aberto, está disponível na rede. Aí tem outros artigos aqui explorando a polarização da luz em ferrofluidos com matrizes de Miller. Temos as funções complexas, multipolos e polarização da luz, orociclos de luz em uma ferrocel, investigando isógeras em ferrofluidos e orociclos. Esse conceito de isógera é outro conceito que a gente acabou absorvendo do pessoal de cristalografia para essa área que a gente trabalha. E a referência 7 é o nosso trabalho anterior de ensino de ótica em geral, através da disciplina de conceitos em ótica experimental para estudantes de ciência da natureza aqui no Brasil. E esse é o trabalho. Obrigado.